Então, ela se confunde com detalhes. Então, gente, é muito importante. Esse diagnóstico é muito importante. Eu tenho visto como que casamentos têm sido salvos quando um dos cônjuges descobre que tem TDAH ou que tem déficit de atenção e começa a fazer o tratamento. Então, como eu estava falando, é um distúrbio neurobiológico, né, genético, e muitos pais, o pai ou a mãe, descobrem que tem o transtorno quando vão cuidar do filho. Então, como são 3 áreas que são investigadas, a área familiar, a área dos relacionamentos sociais e a área escolar, o filho, geralmente, quando é descoberta na infância, o TDAH, né? Aquela criança, ela tem dificuldades na escola, por quê? Não tem nada a ver com a inteligência, tá? Isso é questão já comprovada cientificamente. Não existe nenhum portador de TDAH ou de déficit de atenção que tenha um QI abaixo da média. O QI das pessoas portadoras de déficit de atenção e de TDAH é QI normal ou acima do normal, né? E para isso existe um trabalho psicológico que é feito, uma avaliação neuropsicológica. Mas, então, os pais geralmente começam a perceber que na escola a criança, ou a criança é muito agitada, né? Ou a criança na escola não consegue acompanhar, né? Aquele nível de aprendizagem que os outros alunos conseguem acompanhar. E aí vem a preocupação dos pais e a procura de ajuda. E geralmente a criança ou o adulto que tem TDAH, geralmente não, sempre, eles têm prejuízo nessas 2 áreas. Em uma dessas 3 áreas, eles têm, nas 3 áreas, 2 dentre as 3 áreas, né? Vai ficar melhor. 2 dentre as 3 áreas que eu citei aqui, eles têm prejuízo. Então, uma criança tem prejuízo na escola e a criança tem prejuízo em casa, ela não para em casa um minuto, ela não consegue se concentrar, situações que ela tem que ficar parada pouco tempo, ela não consegue ficar parada. Então, como isso atrapalha a questão escolar, geralmente é por causa da questão escolar que os pais procuram ajuda, né? Porque se for só uma questão de disciplina, de não parar quieto, os pais pensam assim, idade, ou falta de disciplina, e dá uma palmada e bota de castigo, mas a criança que tem TDAH, ela não consegue ficar muito parada, né? E o adulto que tem TDAH também não, se ele tiver combinado com a hiperatividade. Por quê? O nome, transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, e ou hiperatividade, é porque a pessoa pode ter uma predominância do déficit de atenção e não ter essa hiperatividade. Geralmente a criança, ela tem uma predominância na hiperatividade, algumas têm déficit de atenção desde pequenos também, mas geralmente é mais hiperatividade que se percebe, e quando ela atinge a idade adulta, ela fica mais, o que sobressai, o que aparece mais é o déficit de atenção. Então, aí os pais vão procurar ajuda, vão procurar médico, psicopedagogo, psicólogo, né, para formar aquele diagnóstico. E aí, eles descobrem que esse transtorno, eles também têm. Um deles tem, porque é genético, tá? Então, uma mãe que leva um filho, né, que está passando por essa situação, né, que, se Deus quiser, vai conseguir logo um diagnóstico, né, porque às vezes não consegue tão fácil, ela vai descobrir que ela tem, ou o marido tem, um dos dois tem. E é muito comum que aquela pessoa, aquele pai ou aquela mãe que descobriu que tem TDAH, ela tenha uma história de muito sofrimento. Dependendo do grau do déficit de atenção e hiperatividade, ela teve muito sofrimento na sua história. Ela teve problemas para estudar, ou se não teve problema para estudar, porque existem casos atípicos, em que a pessoa vai bem na área escolar e depois até na área acadêmica, como adulto, mas quando chega na família, nas relações familiares, é uma coisa assim atrapalha demais o relacionamento. Porque, como eu disse antes, a pessoa é vista como uma pessoa irresponsável, como uma pessoa que não respeita o sentimento dos outros, uma pessoa que não dá atenção ao outro, uma pessoa que é centrada em si mesma, e, na verdade, a pessoa sofre de um transtorno. E existe tratamento. Isso é uma notícia mais maravilhosa que a gente pode dar essa. Existe tratamento para déficit de atenção e para TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou sem hiperatividade. Por que é tão importante? Porque, minha gente, uma criança, quando ela tem esse problema e ela não consegue se dar bem na escola, ou mesmo se ela se der bem na escola, mas não se der bem em outras áreas, né? Ela vai sofrer.
Porque você já pensou numa rodinha de amigos? Vamos passar para o adolescente, né? Uma criança na infância vai ter problemas porque ela não vai conseguir acompanhar a turma, então ela vai se sentir deslocada, né? Por isso, muitas vezes, crianças que têm TDAH, elas são conhecidas como crianças que são indisciplinadas, são colocadas para fora de sala, são levadas para a sala do diretor. Por quê? Quando ela vê que ela não consegue se socializar pela questão de estar aprendendo aquele conteúdo e caminhando junto com a turma, ela vai fazer qualquer coisa. Ou se ela for um déficit de atenção o mais acentuado, ela vai se recolher, ficar quietinha na dela. Ou então ela vai criar uma situação engraçada na sala de aula, porque ela tem necessidade de socializar. Isso se ela estiver mais ligada à hiperatividade. Não é? Então, traz muito sofrimento. E na cabecinha da criança, na cabeça do adolescente, do adulto, quando ele não consegue realizar as tarefas que as pessoas que são da mesma faixa etária, que estão no mesmo objetivo dele, para cumprir uma tarefa, conseguem realizar, o sentimento é muito grande de frustração. Inclusive, essa pessoa começa a pensar, se eu não conseguir, eu tenho um problema de inteligência, né? Mas não existe nenhum caso, isso é comprovado cientificamente, não existe nenhum caso de portador, estou repetindo porque é muito importante, do transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, que tenha o QI abaixo da média, não é? O QI sempre é na média ou acima da média, mas um QI acima da média ou na média não vai resolver o problema se a pessoa tem um transtorno. A pessoa precisa fazer o tratamento.